Boas pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Trago-vos aqui o último vídeo de 2022. Não é um resumo, esse vídeo vai ficar para 2023, onde vou também falar um pouco do que será o projeto no próximo ano. Mas este vídeo é um imprevisto, porque eu não contava fazer mais nada este ano, mas surgiu uma situação agora ao final da manhã que eu achei que fazia todo o sentido vir partilhar, porque foi algo muito anormal que eu não me recordo de ter visto em exchange, já vi em casas de apostas, e então vou tentar explicar e simplificar o que se passou. Eu hoje aproveitei amanhã que tinha alguma disponibilidade e estive a ver o Myanmar-Laos, que foi um jogo de seleções para a taça AFF, que, pelo que eu sei, é semelhante ao Euro, ao europeu que nós temos com as nossas seleções, mas lá está, para o continente asiático. Ou seja, é uma competição oficial, não da FIFA, mas da entidade que rege o futebol asiático. Ou seja, apesar de serem seleções de terceiro mundo, é uma competição oficial e que tem até algum dinheiro envolvido. E então estranhei ainda mais esta questão por causa disso. Muito basicamente, eu estive a ver o jogo, até fiz uma entrada HT no Myanmar que não correu bem, mas depois na segunda parte, Laos deu a volta no início da segunda parte, estava a ganhar 2-1 e estava muito bem no jogo, ou seja, havia um ultra favoritismo para o Myanmar. Uh, Como se calhar se fosse fazendo uma comparação com a Premier League, um City Bournemouth, ou até ainda com as odds ainda mais esmagadas. Mas a verdade é que ao longo da partida, Laos, não sendo favorito, mas foi mostrando que podia causar estragos, fez 1-1. Aliás, marcou primeiro, depois Myanmar empatou e depois deu a volta no início da segunda parte. E o jogo estava dividido, mais bola para Myanmar, mas o jogo estava relativamente dividido. Ou seja, uma odd que tivesse esmagada, mesmo na primeira parte, teria que corrigir. E isso não aconteceu logo por aí. Mas, como são jogos de terceiro mundo, uh, as massas se calhar não estão tão envolvidas, se calhar quem aposta é mais pessoal da Ásia e provavelmente teve tudo a carregar em Myanmar e as odds travaram um bocadinho. Mas, ok, nada de extraordinário. Depois, a partir dos 55 minutos, e já agora também para contextualizar, eu estou aqui a mostrar o que fiz na Orbit. Eu não costumo mostrar os valores, mas pronto, neste caso é inevitável e acho que faz sentido também para mostrar os valores envolvidos. E estou a mostrar também aqui a conversa que tive no meu Discord, neste caso com o Trader John, que estava ali a falar com ele e estava-lhe a explicar o que estava a passar. Porque realmente foi mesmo muito estranho. Eu, a dada altura, disse-lhe que o jogo de Myanmar-Laos, quase certeza que havia alguma manipulação. Seja de demasiado dinheiro envolvido, seja mesmo match fixing, que acho que não aconteceu, até porque o jogo ficou empatado 2-2, mas alguma coisa de estranho se passava. E então passo a explicar porquê. Eu entrei a 2,32 a lei Myanmar, por volta dos 55 minutos, com Myanmar a perder 2-1. Até aqui a odd estava aceitável, não estava justa, e foi por causa disso que eu entrei, porque o jogo lá estava taco a taco, com Laos a ganhar 2-1 e a odd de Back Myanmar a 2,32 para mim estava completamente errada e então eu decidi entrar. Com o objetivo de corrigir, passado se calhar 15 minutos, ou seja, entre aos 55, se calhar aos 65, 70 sair e apanhar uma excelente correção, porque na minha opinião a odd estava errada, estava desajustada para o que estava a acontecer no jogo. O que acontece é que daí para a frente a odd subiu,
chegou a bater 2,80. Eu por acaso não fechei, porque o jogo estava com Laos a conseguir roubar bola e a ter algumas oportunidades, e eu decidi então arrastar a posição para ganhar mais algum. Mas a partir daí a coisa descambou no mercado e algo de estranho se passou, que eu não consegui perceber, mas desconfio que eventualmente tenha sido algum maluco milionário que tenha posto lá uma mega stake. Mas a verdade é que a odd de Back Myanmar, ou de Lei Myanmar, eu entrei Lei Myanmar, não entrei Back, mas para se perceber melhor, baixou de 2,80 para 1,60. Isto por volta, ora, 32, por volta, antes dos 60 minutos, baixou de 2,80 para 1,60. Sei que nada acontecesse, não houve uma expulsão, não houve um empate, não houve nada que fizesse essa odd baixar desta maneira. Mesmo num jogo europeu, nem que entrasse o Messi, o Ronaldo e o Neymar ao mesmo tempo numa equipa, a odd ia mudar. Eventualmente uma expulsão, um empate, poderia fazer a odd baixar para 1,60, mas isso não aconteceu. E a odd simplesmente caiu a pique. E depois estava aqui a explicar, entre aos 55 minutos, entretanto já vai nos 73, não nos 60, como eu estava a dizer, nos 73, e a odd cai drasticamente sem que nada aconteça. Não havia falta de liquidez, nem havia gap no mercado, as odds até estavam relativamente ajustadas, como eu vou mostrar aqui. Havia aqui, 9 ticks de gap, mas foi porque foi quando o mercado caiu, as odds depois equilibraram um bocadinho, mas lá está, dá para perceber perfeitamente aqui que a odd de Myanmar passou de 2,80 para 1,55, o lei a 1,64. Eu depois aqui voltei a entrar, porque aquilo não fazia sentido nenhum, pensei que tinha sido um erro, e a verdade é que pelo que o jogo estava a ser, e já nos 73 minutos, aquilo tinha que depois corrigir, e acabei por arriscar, e aqui se calhar foi um erro que eu cometi. Eu entrei primeiro a 2,32, aqui tudo bem, encontrei um erro de mercado com base na leitura de jogo e quis aproveitar a oportunidade. Boa entrada. Aqui não era era um erro de mercado, mas era algo completamente anormal. E apesar de eu ter tido um grande lucro e de ter corrido bem, isto podia ter corrido mal, porque isto não fez qualquer sentido. Ou seja, eu estava a entrar contra o mercado ou eventualmente contra um jogo manipulado, um match fixing, em que, obviamente, que por muito que eu achasse que aquilo não estava correto, iria acabar por perder, porque havia fatores extra-futebol que estavam contra mim. Ou seja, isto para concluir que esta segunda entrada, este segundo reforço em lei, que eu tinha entrado primeiro em lei Myanmar a 2,32 e depois entrei a 1,68, este lei estava, esta entrada estava errada da minha parte, porque devia-me ter salvaguardado e não devia ter arriscado. Mas pronto, decidi fazê-lo e entrei. Como eu tinha dito, a odd subiu entre 2,60 e 2,80 e acabou por baixar para 1,60. Depois de entrar, obviamente pensei um bocadinho melhor e arrependi-me, porque não fazia sentido, mas a verdade é que se depois tivesse saído ia ter um prejuízo grande, porque 50% da minha stake foi colocada a 2,32 e mais ou menos a outra metade foi a 1,68. E como o mercado naquela altura estava à volta de 1,60, eu iria ter algum prejuízo. Então decidi arriscar, até porque o jogo, lá está, estava-me a mostrar precisamente o contrário, que eu tinha razão, e então decidi arriscar. Entretanto, fui tendo aqui à conversa com o meu companheiro e fui-lhe dizendo que isto era uma competição internacional, era uma espécie de Euro da Ásia, e que realmente era estranho, e ele concordava comigo. E na altura o que eu desconfiava era que havia muito dinheiro envolvido, lá está algum maluco que tenha colocado aqui, se calhar,
5 milhões, 1 milhão no BEC Myanmar, e então aí fazia sentido que a odd se arrastasse para 1,60, porque por muito que o jogo dite uma coisa, se cai um volume normal de dinheiro para um dos lados, as odds têm que acompanhar, e aí talvez fizesse sentido. É algo que eu depois com calma vou tentar ir atrás, tentar perceber se há maneira de perceber, passa a redundância, se houve dinheiro muito grande a cair no mercado. Eu, como não uso a Betfair e não tenho software, não tenho acesso a isso. Mas depois, alguém que veja este vídeo e que por acaso tenha trabalhado neste jogo e que tenha o software, se conseguir perceber e se tiver alguma informação, que deixe aí nos comentários. Eu, entretanto, depois fui espreitar um XBet, 22Bet, Melbet, estava tudo suspenso. Fui ver a Betano, também estava suspenso. Entretanto, depois a Betano, por volta eventualmente dos 80 e tais, voltou a abrir o mercado, mas foi na altura em que o mercado equilibrou também no exchange, mas um XBet e essas derivadas não abriram mais os mercados. Depois, minuto 82, a odd continuava travada a 1,78, com a Myanmar a perder 2-1. Lá está, muito estranho. Numa equipa, mesmo um super favorito, um Bayern Munique da vida, a perder 2-1 aos 82 minutos, teria a odd a 1,78. Vá, eventualmente só se fosse um jogo da taça contra uma equipa da quarta divisão. E mesmo assim tinha que haver um massacre absoluto, que na altura não estava a haver. Nessa altura Myanmar já estava por cima e Laos apenas defendia, mas não havia um massacre, não havia fatores que justificassem esta odd ao minuto 82. Depois aqui o nosso colega estava a falar que se calhar nem pagavam depois esta entrada. No meu caso, felizmente pagaram. Até porque lá está, os mercados não ficaram suspensos no exchange, por isso não havia nada que fizesse com que depois não fosse pago. Simplesmente alguém iria sair prejudicado desta manipulação de mercado. Felizmente não fui eu, mas talvez quem apostou nas casas de apostas pudesse ver as suas entradas depois devolvidas. Aí já acredito, porque lá está, os mercados ficaram suspensos e aí é diferente, porque é o apostador contra a casa de apostas, e se o apostador ganhou, a casa de apostas fica prejudicada e aí eles se calhar vão tirar o lucro. 5 minutos do fim, só agora lá está, aos 85 minutos é que a odd disparou então de 1,78 ou de 1,80 mais ou menos para 2,70. Aí já começava a fazer algum sentido, mesmo assim estava demasiado baixa porque faltavam 5 minutos para o jogo acabar. Eu comentava que nunca tinha visto nada semelhante, pelo menos em exchange nunca tinha visto, já tinha visto em casas de apostas há uns anos, mas em exchange o mercado de aceitar estes valores não me recordo. Entretanto, depois a odd tomou o seu rumo natural, os mercados voltaram ao normal e a odd começou a bater os 6, 5,5, 6, depois bateu 7 e então foi aí que eu fechei. Fechei aqui primeiro a 6,05, depois a 7,4 e a 7,63. Tirei, nem fiz free bet, tirei mesmo todo o dinheiro do mercado, fechei, fiz cash out e equilibrei as contas. Isto podia ter dado um total de 900 e tal euros, deu 600 e qualquer coisa, 630 se não me engano. Isto deixa-me só fazer aqui contas. 5 minutos do fim eram 11h44. Sim, foi quase nos 90 que eu fechei. Aos 88, 89. Foi quando o mercado estabilizou. Eu não quis arriscar. A Myanmar já estava a carregar. E então eu decidi fechar tudo e ficar com os 600 e tal euros de lucro. Depois acompanhei o resto do jogo, ficou 2-2. Myanmar marcou aos 96. O árbitro tinha dado 7 minutos.
ainda se chegaram mais 40 segundos, mas o Myanmar acabou por não dar a volta. Ou seja, concluo com isto que à partida não terá sido um jogo de manipulação de resultado, ou seja, como é tradicionalmente chamado, um match fixing, mas sim, das duas uma, ou muito dinheiro envolvido, como eu expliquei, algum maluco que tenha colocado uma quantidade absurda de dinheiro no lado de Myanmar, ou então, sei lá, uh, se calhar foi a população toda de Myanmar que decidiu ir back ao país e houve um erro de mercado, não sei. Que foi estranho foi. Eu consegui aproveitar, mas se me perguntasse se voltaria a fazer, não voltaria a fazer. Pelo menos a segunda entrada, como eu expliquei, a 1,60, a 1,68, fazia apenas a primeira, porque lá está, aí detectei um erro da odd, uma odd desajustada, com base na leitura de jogo, e mesmo que houvesse um jogo manipulado, eu aí não tinha como prever. Na segunda entrada já foi meter-me a jeito, como se costuma dizer, e pronto, serve de alerta. Correu-me bem, tive um excelente lucro, mas não convém arriscar nestas situações porque nunca sabemos o que é que está a acontecer nos bastidores e no extra futebol. E pronto, fica aqui o alerta, fica aqui um exemplo que eu achei que era interessante partilhar convosco, porque não acontece todos os dias estas situações. E quem já anda nisto há alguns anos, como eu, e conhece bem os mercados de trás para a frente e sabe como é que as odds devem estar a cada momento do jogo, percebe claramente que algo de errado se tinha passado e aqui o Trader John, que também já tem aqui muita experiência e muito conhecimento, também percebeu claramente quando eu lhe estava aqui a descrever o que estava a passar que as coisas não, não estavam certas. E pronto, foi isto. Eu entrei, posso partilhar, já que partilhei também aqui os valores, eu entrei com quase 1000 euros no total. Tive um lucro de 630, se não me engano, que podia ter ido aos 900 e qualquer coisa, praticamente dobrar o valor que coloquei no mercado. Mas como o jogo estava muito estranho, como por tudo o que eu já expliquei, quando tive uma boa oportunidade decidi tirar um excelente lucro e não arriscar mais porque também já me tinha arrependido da segunda entrada e preferi salvaguardar. E pronto, está aqui a explicação. Deixem aí nos comentários se fizeram este jogo, se acompanharam, se conseguiram perceber ou qual é a vossa ideia do que é que poderá ter acontecido aqui. Deixem aí também as vossas opiniões ou perguntas também que tenham. E pronto, é tudo. Um abraço, maltinha, e um bom ano. Vemo-nos em 2023. Um abraço.